Ele tem nos erguido. Amém? Glórias a Deus. Você que está de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 6. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória para ti, Senhor. Aleluia. Deus é bom. Amém, igreja? Amém. Ele tem sido fiel. Amém? Aleluia, Deus. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Gênesis 6, amém? O título diz assim: a corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicados os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que em todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém? Amém? Somente até aqui podeis colocar a Bíblia no assento. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pedir para que o Senhor venha sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, Senhor, louvamos, entoamos louvores ao Teu nome, Senhor, e eu creio, Senhor, que o Senhor se faz presente neste lugar. Neste momento, Senhor, eu te peço, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela venha fazer morada dentro dos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, ela venha gerar frutos, Pai, que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua palavra, que nós possamos, Senhor, entender a Tua palavra, que os nossos olhos espirituais neste momento estejam abertos, Pai, os nossos ouvidos, Senhor, o nosso coração, para que a Tua palavra venha entrar e fazer morada, para que a partir de hoje, Senhor, nós venhamos ser novas pessoas, Senhor, pessoas na Tua presença, Pai. Eu te peço também, Deus, que todo espírito de dispersão caia por terra neste momento, Pai, e que a Tua palavra, Senhor, venha a ser dita neste lugar, Pai, que o Senhor nos use nesta noite, Deus, e que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, ser vasos do Senhor, dar lugar para o Senhor, para que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, Pai, porque o intuito, Senhor, de nós estarmos aqui nesta noite é para adorar o Teu nome, é para bendizer o Teu nome, é para obedecer o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos desde já, Senhor, e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, glorifica Ele, amém. Nós aplaudimos com os nossos lábios, nós bendizemos em nome do Senhor, amém. Glória a Deus. Podemos ficar, amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é momento de felicidade nas nossas vidas, amém? Porque, como eu disse há minutos atrás, até aqui o Senhor, Ele tem nos sustentado. E nos últimos dias das nossas vidas, nós como humanidade, nós como pessoas, estamos passando por muitas dificuldades, né? Coisas que nós nunca pensávamos de passar. Eu, por exemplo, nunca pensei que eu iria passar por coisas que nós estamos passando, né? Desde o ano no começo do ano de 2020 até aos dias de hoje. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Glória a Deus. E nós hoje vamos estar falando sobre Noé, né? Noé é uma história da Bíblia, uma história que tem na Bíblia que todo mundo conhece, um homem, né, que todo mundo conhece de músicas. Todo mundo nessa terra já ouviu falar de Noé, né? Quando aparece o arco-íris, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu
vez dele, amém? Amém. Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, amém? Se nós falarmos de Noé ontem, falarmos hoje e amanhã, o Senhor vai falar todos os dias de uma maneira diferente conosco, amém, igreja? Glória a Deus. E a palavra do Senhor, ele fala, né, que Deus, ele fez o mundo, Deus, ele fez Adão, Deus, ele fez Eva. Eva teve filhos, ela teve Caim e Abel. Caim matou Abel, aí depois ela teve Sete, e aí foi tendo, né, as gerações. E veio Noé, que é da geração de Sete. E a palavra do Senhor, ela me fala e te fala que naqueles dias de Noé, estava tendo uma corrupção muito grande na terra. As pessoas, elas tinham se esquecido de Deus, elas tinham se esquecido da palavra do Senhor, elas tinham se esquecido do que os antepassados delas tinham falado sobre Deus, e o pecado estava reinando na terra de uma maneira tão forte, de uma maneira tão profunda, que o cheiro do pecado chegou até o nariz de Deus. O Senhor, ele começou a sentir o cheiro do pecado, o cheiro da desobediência. E aí a palavra do Senhor, ela me fala e te fala onde nós lemos, que o Senhor, ele falou assim: não, eu vou destruir a humanidade, me arrependi de ter feito homem. Tamanha a iniquidade que estava tendo naquele momento, aonde Noé estava ali. Só que a palavra do Senhor, ela me diz e te diz que Deus, ele viu algo diferente em Noé. Diga assim: Deus viu algo diferente em Noé. Diferente em Noé. Quem quer ser diferente nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Amém? Eu creio que aqui Deus vai ver algo diferente na minha vida. Glória a Deus. Amém? E aí Deus falou assim: não, tem algo diferente em Noé, então assim, eu vou poupar Noé e a família dele. E Deus, mais pra frente, a palavra de Deus fala que Deus, ele falou com Noé, ele falou assim: Noé, você vai construir uma arca, você vai colocar seus filhos, você vai colocar sua esposa, você vai colocar as mulheres dos seus filhos dentro dessa arca, você vai colocar 2 animaizinhos, um macho e uma fêmea, porque eu vou destruir a humanidade, porém a sua família e esses animais eu não vou destruir, porque quando as águas do dilúvio baixarem, você vai procriar a terra, vai ter uma nova terra, novas pessoas. E assim Noé fez. E a palavra do Senhor, ela me fala que quando Deus falou com Noé, Noé tinha 480 anos. E aí quando Noé fez 500 anos, Noé teve os 3 filhos dele. Depois de 100 anos, quando Noé fez 600 anos, que aconteceu o dilúvio. Então, de quando Deus falou com Noé até acontecer o dilúvio, houve um grande período. Amém, igreja? 100 anos não é brincadeira, né? Naquela época o povo vivia bem, assim, bem tempo, bastante tempo. E aí, isso me leva a crer e te leva a crer, se nós formos conjecturar, como o pastor José disse, se nós formos entrar dentro da história, que quando Deus falou com Noé, a terra era tão corrupta, era tão feia, era tanto pecado, que as pessoas, eu acredito que no primeiro momento, quando Noé falou para elas: olha, Deus falou que como a gente está pecando muito, a terra está pecando demais, é para fazer uma arca, porque Deus vai destruir essa terra. E eu acredito que no primeiro momento que Noé falou isso, as pessoas até quiseram acreditar. Mas depois o pecado foi tão grande, tão grande, tão grande, que elas começaram a esquecer. E aí Noé foi começando a construir a arca. E aí eu e você, nós podemos entrar na história e imaginar Noé numa época de gente corrupta, numa época de gente que não estava mais acreditando na palavra de Deus, construindo aquela arca. Imagine eu e você hoje, na data de hoje, construindo uma arca aqui da Psirica da Serra, bem gigantona, bem grandona. As pessoas passavam por Noé e falavam assim: é doido, é louco, né? Noé se casou, a esposa dele creu, acreditou na palavra do Senhor, na vida de Noé, naquela promessa que Deus deu. Ela e ele começaram a construir. Ele teve os filhos dele, ele ensinou os filhos dele começou a ajudar ele. E eles começaram a construir e viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. Glória a Deus. Mas no meio desse tempo, pessoas que estavam ali sendo usadas, dando brechas para Satanás, porque desde o princípio Satanás estava ali. Amém, igreja? Amém. Satanás anda ao derredor procurando quem possa cagar. E aí ele estava ali e as pessoas começaram a falar: mas ele é louco, nem chove nessa terra. E foram se passando os tempos e as pessoas falando assim: tá vendo, Noé? Cadê o dilúvio? Aonde está esse dilúvio? Cadê esse dilúvio? Você é doido, fica falando que vai ter dilúvio, né? E Noé, imagina Noé cansado, porque ele com a família dele fazendo aquilo, ele não era um
uma pessoa que ele mexia com essas coisas, mas a palavra de Deus fala que Deus achou graça na vida dele, e quando Deus acha graça na vida de um homem, Deus ele usa do jeito que ele quer, amém? Quem usava não era Noé, era Deus. Foi Deus que deu a estratégia. Deus falou para ele: olha, você vai construir uma arca, dentro dessa arca vai ter tantos cômodos, vai ter tantos quartos, vai ter tantos lugares, você vai colocar assim, assim, assim. Deus falou. Glória a Deus. Obedeceu. Amém, igreja? Quando Noé começou a fazer aquilo que aquelas pessoas começaram a falar com ele, eu imagino como um homem que muitas vezes Noé ficou triste, muitas vezes ele ficou cansado, muitas vezes ele pensou assim: eu vou desistir. Mas ele falou não, porque foi Deus que mandou. E quando Deus manda, nós não devemos desistir, amém, igreja? Por mais que seja difícil, por mais que pareça loucura aos olhos humanos, eu e você temos que continuar, porque foi Deus que mandou, amém? Glória a Deus. E aquilo que Deus manda eu fazer e manda você fazer aos olhos do mundo, homem, vai ser loucura. Quantas pessoas passam por mim, por você e falam assim: olha lá, a doida, crente que grita? Eu devo falar, porque lá na minha casa, igreja, a Eunice, o Alex e o Sônia vê a altura do meu som, né? Louvando ao Senhor. Então as pessoas devem falar, né, de nós que somos loucos. Mas nós temos que acreditar na promessa de Deus. Glória a Amém? Deus, Glória a Deus. aleluia. E aí Noé fez aquela arca. A palavra do Senhor mais na frente vai falar que quando os filhos dele se casaram, ajudaram ele a construir aquela arca. E quando ele terminou aquela arca, ele pegou um animalzinho de cada espécie, 2 animaizinhos, um macho e uma fêmea, e começou a colocar dentro daquela arca. E colocou, e quando Noé entrou dentro da arca junto com a família dele, Deus fechou a arca. Amém? Glória a Deus. Eu estava procurando no estudo, e Noé, ele é filho de Lameque, né? Ele, como eu disse, ele é da linhagem de Sete, que era filho de Adão. E ele, o nome de Noé, ele significa repouso e descanso, né? Quando o pai deu esse nome para ele, ele falou repouso e descanso. Então Noé, naquela época, ele foi o repouso e o descanso para a família dele ali. Glória E quando a Deus, Deus fechou a porta da arca, Claudiane, ele fechou de uma maneira que não dava para abrir. Porque eu acredito que quando as águas começaram a cair, aquelas pessoas que zombaram de Noé, que não creram em Noé, que não acreditaram em Noé, né, começaram a querer entrar ali, porque as águas começaram 40 dias e 40 noites sem cessar chovendo. E aí Noé ficou ali dentro daquela arca, amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. O que tinha lá dentro da arca? Animais. Vocês estão aí? Glória a Deus. Animais. Fora animais, tinham pessoas, né? Família de Noé lá dentro da arca junto com ele. Mas Noé, John, ele obedeceu. Dentro da arca, John, não é fácil. Dentro da arca, quando tem, né, bichinhos, animais, tem sujeira. Quando nós estamos junto com pessoas que somos diferentes, não é fácil, mas não saia de dentro da arca, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Porque dentro da arca, muitas pessoas acham que está difícil, lá fora está pior, porque lá fora tem cheiro de morte, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então Noé ficou lá dentro da arca 40 dias e 40 noites, sem cessar, esperando as águas do dilúvio baixar. A palavra do Senhor fala que quando aquelas águas veio, ela acabou com as pessoas e com os outros animais que restaram lá fora. 40 dias e 40 noites esperando dentro da arca, Noé ficou lá obedecendo ao Senhor. Hoje, se nós formos trazer a palavra para os dias de hoje, como é que está esse mundo? Corrupto. As pessoas amantes de si mesmo, as pessoas elas não dão mais ênfase à palavra do Senhor. As pessoas elas querem estar no altar para pregar a palavra, para aparecer, e muitas outras para louvar, para aparecer, mas o Senhor elas estão deixando para trás. As pessoas não estão mais levando, aleluias, o arrependimento à nação, porque eu e você precisamos nos arrepender do pecado que cheira mal ao nariz de Deus. Você pensa que está diferente da época de Noé? Não está não, igreja. Está do mesmo jeito. As pessoas estão pecando, pastor. As pessoas não estão dando ênfase, John, aquilo que nós falamos para elas. Quantos de nós saímos aí fora, no nosso trabalho, na nossa casa, para a nossa família, falamos da palavra do Senhor e as pessoas não estão nem aí. Brincam com Deus. Igreja, eu e você não podemos brincar com Deus, amém, John? Amém. Glória Nós a Deus. precisamos ser
sinceros e corretos na presença do Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está voltando. Naquela época, Noé falava assim: vai acontecer o dilúvio, vai acontecer o dilúvio. Demorou 120 anos para acontecer, né? Hoje nós falamos: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ah, amanhã eu vou para a igreja, hoje eu estou na igreja, hoje eu estou no mundo, hoje eu estou dentro da igreja, mas se eu sentir um cheirinho, eu saio de dentro da igreja e vou para o mundo de novo. Não podemos ser assim, amém, igreja? Glória a Deus. Nós temos que persistir. A palavra de Deus, a palavra do homem de Deus, ela tem que ser sim ou não, e tem que ser persistente. Amém, glórias a Deus. A nossa palavra para este ano é superação. Noé teve superação na vida dele? Sim. Como que Noé teve superação no meio de uma humanidade que estava totalmente virada contra Deus? Deus disse assim que ele viu um homem justo e bom, um homem que andava com ele, um homem que não se deixou ser corrompido no meio onde ele andava. Eu e você precisamos ser justos e bons. Não podemos nos deixar corromper com as coisas do mundo. Não podemos nos deixar corromper com as coisas do mundo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que um homem e uma mulher de Deus se corrompem, pastor? Quando para, John, de obedecer ao Senhor. Né? A palavra de Deus, ela fala para mim e para você assim, que eu e você temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém, igreja? Amém. Que eu e você temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas muitos de nós não estamos mais fazendo isso. Eu não estou dizendo nós, igreja evangélica, amor e adoração. Estou falando nós, pessoas do mundo. Nós evangélicos, né? Estamos dando tanta ênfase a outras coisas, estamos esquecendo do princípio, estamos esquecendo da palavra do Senhor. Mas que eu e você, nós venhamos ser Noé nessa noite. Que eu e você, nós venhamos achar graça aos olhos do Senhor. Que eu e você venhamos obedecer aquilo que o Senhor mandar a gente fazer, independente de quem esteja conosco ou não, independente de quem creia ou não. Eu e você temos que crer. Quando Deus ele dá um sonho, quando Deus ele dá uma visão, quando Deus ele dá um projeto para uma pessoa, é para a pessoa acreditar. Se eu e você não acreditar, as pessoas não vão acreditar. Noé ele acreditava, ele creu, ele falou: não, eu vou fazer, e ele fez. E até os dias de hoje, este homem, ele é lembrado, ele é usado como exemplo. Aleluia, exemplo de fé. Sabe, uma pessoa, eu falo para Deus: Senhor, me ajuda a achar graça aos teus olhos. Aleluia. Nós podemos, igreja. Glória a Deus. Se eu e você nos posicionarmos no Senhor, nós podemos. Se eu e você não ficarmos olhando para as coisas ao nosso redor e começar a olhar para o alto, como disse o salmista, né? Eu levo os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. Quando eu olho para o alto, eu não consigo ver o que está acontecendo ao meu redor e eu não vou cair, eu não vou pecar. Mas quando eu começo a deixar de olhar para o alto e começo a olhar para as coisas ao meu redor, eu caio, eu peco. Igreja, eu e você precisamos aprender a andar com Deus. Glória a Deus, amém? aleluia. Tem até uma musiquinha que a família ouvia quando ela era pequenininha, que é: Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Andar com Deus. Quando eu e você andamos com Deus, nós temos uma conexão inabalável. Aleluia. Quando eu e você andamos com Deus, pode vir Glórias o que a vier, Deus. pode falar o que falar, eu e você não vamos sair da Verdade. posição. Aleluia. Quando eu e você andamos com Deus, pode vir o que vier, pode falar o que falar, eu e você vamos estar ali, ó, firmes e fortes na presença Glória a dele. Deus, aleluia. Quando eu e você andamos com Deus, pode acontecer o que acontecer, mas eu não vou sair da arca. Glória a Amém? Deus, Porque aleluia. Deus ele manda, e quando Deus manda a gente tem que ficar, amém, John? Quando Deus ele fala, eu preciso ficar e permanecer, igreja. Nós precisamos nos posicionar. Isso eu estou falando como igreja em geral, para que eu e você nós venhamos ser lembrados, né, pelas pessoas. Olha, ali vai um homem e vai uma mulher de Deus. Ali vai alguém que Deus mandou fazer e fez e aconteceu. Aleluia. Esse ministério está completando 6 anos aqui nesse prédio, no prédio, né? Mas ele tem mais ou menos quase 7 anos. E quantas coisas a gente já passou aqui?
Quantas coisas. No começo do ministério a gente foi roubado, entraram dentro da igreja, levaram a bateria, levaram todos os microfones, levaram tudo, levaram a mesa. Quando a gente chegou não tinha nada, só as cadeiras na igreja, né? Pessoas e outras pessoas já vieram, já passaram, já saíram. Nós estamos aqui. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque não é o sonho da pastora Noeli, não é o sonho do pastor José, é o sonho de Deus. Glória a Deus. Deus, Ele faz permanecer quando eu e você obedecemos a Ele, independente do que falem, independente do que aconteça, Rony, independente do que aconteça, eu e você precisamos permanecer nos sonhos de Deus. Não é fácil, igreja, ser um Noé nessa terra nos dias de hoje. Não é fácil. Uma pandemia que ninguém sabe o que está acontecendo. As pessoas, se você liga a sua televisão, você vê só morte, só marido que matou mulheres, só essas coisas que a gente vê, né? Os homens e as mulheres viraram amantes de si mesmos. Só querem para eles, não querem ajudar o próximo. Não é fácil. Mas eu e você podemos fazer a diferença. Se eu e você, aqui tem mais ou menos umas 30, 35 pessoas, não sei, fizermos a diferença nessa terra, imagina, Adriana, evangelista Adriana, você na sua casa fazendo a diferença, a Ana na casa dela fazendo a diferença, evangelista Noema na casa dela fazendo a diferença, eu na minha casa fazendo a diferença. Como nossos familiares não vão se achegar ao Senhor, eles vão se achegar, mas eu e você precisamos fazer a diferença. Amém, igreja? Glória a Deus. E como é que eu e você fazemos a diferença? Obedecendo a Deus. A palavra do Senhor também diz que Noé, ele teve 3 filhos, como a gente já falou. E quando Noé desceu da arca, Noé fez uma vinha, né? Ele era agricultor, que fala, né? E aí ele tomou vinho da uva, não é vinho com álcool, é a uva mesmo, porque você sabe que a uva é mais forte do que até o próprio vinho com álcool. E aí a palavra do Senhor fala que Noé ele ficou nu, e um dos filhos dele, que é Cã, viu ele nu. E aí ele pegou e começou a dar risada do pai. E naquela época isso era uma coisa abominável, né? E os 2 outros filhos dele cobriram a nudez dele. E ele amaldiçoou a geração de Cã. Então, assim, depois disso tudo, ainda teve corrupção de novo. Sabe por quê? Porque o homem, ele é corrupto. O homem, ele deixa o coração enganar. Quando fala, né, do nosso coração, nós temos que nos policiar com o nosso coração. Porque a palavra fala assim, maldito o homem que confia no homem. Muitos se enganam, porque muitos pensam assim, que é maldito eu que confio no pastor. Não é. Maldito eu, Noemi, que confio em mim mesma. Eu tenho que confiar em Deus. A minha e a tua confiança tem que ser no Senhor. Amém? Glórias a Deus. A palavra de Deus também fala assim, que sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Que é de lá que sai, aleluia, que procede as saídas do bem e do mal. Eu e você precisamos guardar a palavra de Deus. Se eu e você guardarmos todas as palavras do Senhor que nós ouvimos, que sai deste altar, quando nós assistimos, eu e você vamos morar com Deus no céu. Agora, se eu e você vier para a igreja, entrar num vídeo e sair no outro, igreja, não vai dar. Glória a Deus. Não vai dar. Eu e você somos privilegiados. Sabe por quê? Pergunta para mim, por que, pastora? Por que, pastora? Mais alto. Por que, pastora? Por que, pastora? Porque eu e você temos ouvido para ouvir a palavra de Deus. Glórias a Deus. Porque eu e você Aleluia. podemos estar aqui, somos livres para ouvir a palavra de Deus. Glória. Porque eu e você temos a oportunidade de estarmos mais um dia para ouvir a palavra do Senhor. Glória. Quantos gostariam de estar ouvindo e não pode? Quantos gostariam de estar sentado aqui e não pode? Porque estão presos no pecado, estão presos em hospitais, estão presos em cadeias. Quantos? Eu e você podemos. Aleluia. Então, assim, que eu e você, nós venhamos ser o Noé dessa geração. Amém, igreja? Glória a Deus. Não se canse de falar de Jesus. Porque Noé, ele não se cansou durante todo o tempo, enquanto ele estava fazendo aquela arca, sendo xingado, sendo humilhado, sendo, sabe, as pessoas rindo dele. Ele continuava falando, o dilúvio vai acontecer. Se arrependa dos seus pecados. Eu e você temos a oportunidade, mais uma vez, de nos arrepender dos nossos pecados, amém? E de voltar para o
Senhor, de voltar para o Senhor de coração aberto. Glórias a Deus. Eu e você temos a oportunidade, Rony, de estarmos dentro da arca que hoje simboliza a igreja, de estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Eu e você temos a oportunidade de não morrermos afogados lá fora. Só que se eu e você não se posicionar, as águas elas vão nos afogar. Né? Se eu e você não começar a olhar para Jesus e continuar olhando para as coisas terrenas, para as coisas, porque somos homens, pecamos. Se eu e você continuar olhando, a gente vai ficar aqui. Quando Jesus vier nos buscar por causa de pequenas coisas, que eu e você venha ser Noé. Amém, igreja? Que eu e você venha ser justo e bom e venha andar com Deus. Que eu e você venha ser diferenciado nessa nação. Que as pessoas elas venham se chegar a Deus através da minha e da tua vida. Amém? E se nessa noite você porventura ainda não aceitou Jesus, ainda não veio para Cristo, venha. É muito bom andar com o Senhor. É muito maravilhoso andar com o Senhor e estar na presença de Deus, obedecendo a Ele. Glória a Deus. Né? É muito maravilhoso. A gente fala não é fácil, não é. Não vai ser fácil, porque a gente vai ter que andar por onde Jesus Cristo andou. Vai ter as feridas, vai ter tudo que Ele passou e você vamos passar. Mas lá no final, o nosso nome vai estar escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Amém? Porque a nossa busca, evangelista Adriana, não é terrena, não é só o que tem aqui. Nossa busca é o que tem lá no céu, né? A nossa morada, né? Hoje nós estamos aqui vivendo, mas para onde, quando Jesus vier e falar assim, Noeli, tirei seu fôlego, para onde vai a minha alma? Isso que eu tenho que pensar, para onde ela vai? Isso que eu tenho que me preparar, isso que eu tenho que me policiar nessa terra, amém, igreja? Precisamos ser Noé. Glória a Deus. Precisamos ter o coração diferenciado. Precisamos chamar a atenção de Deus. Não é chamar a atenção de homens, né? Porque muitas vezes chamamos a atenção de homens para quê? Para quê? É verdade. Não tem necessidade. Mas a atenção de Deus, a atenção do Todo-Poderoso eu quero chamar, né? O missionário John, ele pregou aqui nos 12 dias de clamor sobre Jó. E ele falou uma coisa que eu achei tão interessante, que Deus, ele deu testemunho de Jó para Satanás. Satanás estava lá rodeando a terra, né? Procurando quem poderia tragar, e falou assim, foi lá até Deus e falou assim, tá vendo lá, Deus, aquele lá, seu servo? Aí Deus falou, meu servo Jó, homem íntegro, homem, né? Aí Satanás falou assim, olha, ele é assim porque ele tem todas as coisas, se você tirar alguma coisa dele, ele vai te abandonar. Deus falou assim, pode tirar tudo que você quiser, só não mexe na vida dele, mas o resto você pode tirar. Satanás fez o quê? Foi lá, tirou a família, foi lá, tirou os bens, tirou os gados, colocou uma lepra, né, nele, não mexeu na vida dele, mas colocou uma lepra. E Jó não pecou contra Deus. Amém, igreja? Jó, ele teve um momento da vida dele que ele falou assim, eu sei que o meu Redentor vive, em breve ele se levantará a meu favor. Olha o privilégio, Deus dando testemunho de um homem, eu e você podemos ser assim, amém, igreja? Precisamos somente nos posicionar em Cristo. Nós podemos ser assim. Nós podemos escrever uma nova história. Nós podemos fazer com que as pessoas se acheguem ao Senhor através da nossa vida. Mas para isso precisa-se de posicionamento. Amém? Glória a Deus? Para que eu e você venhamos superar tudo isso que nós estamos passando, tudo isso que começou a acontecer no ano de 2020, que foi para toda a nação, né? Até 2020 as coisas aconteciam esporadicamente. Aconteceu isso em um lugar, isso em outro lugar. De março de 2020 é toda a nação. Todo mundo está sendo assolado. Para que eu e você nós venhamos superar, nós venhamos vencer, nós venhamos mostrar que existe um Deus que pode todas as coisas, nós precisamos nos posicionar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Se coloque de pé nessa noite, amém? Glória a Deus. Aleluia. Para ti, Senhor. Nós vamos orar, amém? E vamos falar com o Senhor nessa noite. Aleluia. E falar para o Senhor, você e eu, nós podemos conversar com o nosso Deus, porque Ele nos ouve. Amém? Glórias a Deus. Ele nos vê, Ele nos escuta e Ele quer mudar a nossa história.
E eu e você precisamos, né, fazer o que eu falei, nos posicionar para que isso venha acontecer. Para que eu e você venhamos ter uma nova história, como o pastor cantou, uma nova canção na nossa vida. Eu acho esse hino, ele é um hino bem colocado. Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou. Quando um homem e uma mulher, ela se posiciona em Deus, ela é transformada, amém? Me transformou e me deu uma nova direção. Que eu e você, nós venhamos nos posicionar no Senhor e venhamos ter uma nova direção na presença de Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos nessa noite, amém? Vamos orar ao Senhor, pedir para Ele: Senhor, eu quero ser, Senhor, como Noé, eu quero ter um coração justo, eu quero ter um coração bom, eu quero andar contigo, Senhor, eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. Senhor, eu não quero mais dar ouvido àquilo que as pessoas falam, Senhor, eu não quero mais, Senhor, entristecer o meu coração pelo aquilo que as pessoas falam, Senhor, mas eu quero olhar para o alto, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Ora, igreja, ora, fala com o Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós ouvimos a tua palavra, Senhor, nesta noite, Senhor. E nós queremos, Senhor, sim, Senhor, ser igual a Noé, Pai. Nós queremos, sim, Senhor, ter um posicionamento diferenciado nessa terra, para que quando o Senhor venha olhar para a terra, o Senhor fale assim: ali vai uma mulher justa e boa, um homem justo e bom, uma pessoa que anda comigo, uma pessoa que não se contamina com o pecado, uma pessoa que não se deixa levar pela maresia. Um dia está de um jeito, um dia está de outro, um dia eu sou de Deus, um dia eu sou do mundo, não, mas uma pessoa que é firme, uma pessoa que é firme na rocha, uma pessoa que não troca, aleluia, as coisas de Deus por um prato de lentilha, uma pessoa, aleluia, que não sai da presença do Altíssimo por qualquer coisa, mas uma pessoa que está ali firmada em ti. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa noite nós queremos um posicionamento com o Senhor, diferenciado nessa terra. Pai, nós estamos num ano, Senhor, onde a palavra profética que foi lançada é superação. E eu creio, Senhor, que nesse, Senhor, aleluia, um mês e poucos dias, nós já passamos tantas coisas que nós já nos superamos. Essa palavra, Senhor, ela entrou, Senhor, de uma maneira certíssima para este ano de 2021 nas nossas vidas. E eu creio, Senhor, que nós vamos nos superar cada vez mais. Mas para que isso aconteça, nós precisamos obedecer a palavra. Precisamos andar na palavra. Precisamos viver a palavra. Precisamos entender a palavra. Precisamos comer a palavra. Precisamos entrar dentro da palavra. Precisamos guardar a palavra no nosso coração. Porque quando guardamos a palavra dentro do nosso coração, Pai, não pecamos contra ti. Quando guardamos a palavra dentro do nosso coração, Satanás, o inimigo das nossas almas, vem nos tentar, mas nós vamos com ele, com a palavra. Aleluia. Aleluia. Senhor, eu te peço nessa noite, fortaleça a tua igreja, como o Senhor já tem feito durante esses 5 anos, 6 anos de ministério. O Senhor tem nos dado uma nova canção a cada dia. O Senhor tem nos dado estratégia a cada dia. E eu creio, Senhor, que muito mais o Senhor vai fazer. Porque, Senhor, o Senhor colocou homens e mulheres de Deus neste lugar. Homens e mulheres que querem ser corrigidos pelo Senhor. Homens e mulheres que querem, Senhor, absorver a palavra. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido tão fiel. O Senhor tem sido tão fiel nas nossas vidas. Durante esses 6 anos que nós estamos, Senhor, na tua presença neste ministério, o Senhor tem sido tão fiel. O Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor tem usado os de fora para abençoar os de dentro. O Senhor tem feito tantas coisas e nós só temos a agradecer ao Senhor. Senhor, eu te peço nessa noite, Pai,
Que o Senhor fortaleça cada um que está aqui, cada um que se colocou na tua presença para ouvir a tua palavra, cada um que está nos assistindo através da página da igreja, cada um, Senhor, que se posicionou e disse nessa noite: eu quero mudar, eu quero obedecer independente do que falem, eu quero obedecer independente do que eu veja, eu quero obedecer independente do que eu ouça, mas eu quero obedecer a Deus. Que o Senhor Deus nos ajude nessa batalha, nos ajude nessa peleja, Pai, nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, fortalece a tua igreja, fortalece a tua igreja brasileira, Senhor, essa nação. Nos ajuda, Deus, cada dia, Pai, nós te agradecemos. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor Ele tem nos dado pérolas. Pérolas o Senhor tem nos dado. Sabe, John, palavras preciosas. O Senhor Ele tem nos dado, aleluia, alimento espiritual tão precioso, igreja, que se eu e você soubesse, meu Deus do céu, palavras de vitória o Senhor tem nos dado, palavras de correção, palavras de tantas coisas, e eu creio que infinitamente mais Ele vai fazer, porque Ele é Deus, porque Ele achou graça em mim, Ele achou graça em você. Aleluia, porque Ele tem tido misericórdia, porque Ele tem olhado para mim e para você, e Ele tem visto o nosso esforço no meio da corrupção. Ele tem visto o nosso esforço no meio da nossa parentela que não acredita. Ele tem visto o nosso esforço no meio do nosso trabalho. Quantos de nós temos sido zombados por levar a palavra de Deus? Ele tem visto, e Ele nos ajuda nessa noite, Ele nos fortalece, Ele nos diz: nós vamos vencer, nós vamos conseguir, porque nós estamos dentro, nós estamos protegidos num lugar seguro debaixo das asas do Altíssimo.